prefere? Eu prefiro Isidoro. Ah, então tá bem. Beleza. Beleza. Você é de onde? Que eu vi que é 47, o seu DDD. Sou de Joinville, conhece? Ah, tá. Eu fiz... eu morei em Londrina. Pertinho, Eu fiz o pertinho. UEL. Eu sou formada em Economia na UEL. O UEL é bem legal. Sim, aquela universidade bem boa. As estaduais do Paraná. Muito bem. Eu estava vendo aqui, né? De fato, essas contas são nível bem alto. Nível bem alto. Essas derivadas são difíceis. A pessoa que bate o olho para ver. E, essa é a nossa dificuldade. Pois é. E suponho, né, Porque eu que e ela, vocês também não lembrem tanto, né? Vocês são porque a gente é economistas e a gente só viu isso na faculdade, né? Então, essa é a nossa dificuldade. E na nossa disciplina também tem a revisão, né, Anne? A gente começou a fazer a revisão, só que a professora ela é tão rápida que a gente até consegue fazer as derivadas e integrais mais simples, mas aí quando vem essas, aí já começa a passar outra matéria e a gente acabou dando deu uma confundida aqui. Aí precisamos voltar um pouco. Sei bem. Essas derivadas não estão nada fáceis. E na nossa turma tem bastante engenheiro e também matemático, físico, então elas acelera mesmo, entendeu? Porque tem muita gente que está acompanhando. Tem algumas pessoas, até bastante gente que não está tão acompanhando, que está como a gente, mas tem bastante gente que acompanha, então eles vão fazendo, entendeu? Sim, entendo. Bem, algumas considerações sobre o que eu acabei de ver, né? De fato, essas derivadas são longas, mas o processo de derivação é um processo mecânico, algorítmico, né? Então, se você sabe o processo, é só ir fazendo que uma hora você chega na derivada. Não tem muito segredo. Porém, né, como vocês são formados em economia, pode ser que vocês não trabalhem muito com derivada, pode ser que vocês já esqueceram as regras, né? Vocês lembram todas as regras de derivada? Não, e a gente está revendo agora, né? Tanto eu quanto a Anne, a gente está olhando uns vídeos no YouTube, a gente até fez já 2 testes, um pouco mais simples do que esse teste 3, pelo que foi sinalizado, mas a gente precisa rever. Rever tudo. Perfeito, gostei. E me diz uma coisa, as questões que vão cair nesse teste do sábado que vem para vocês seguem o nível dessa aqui, dessa prova 1? Não, acho que não. Você já mandou para ele, Anne, do teste 3? Ah, essa é a prova. Ah, então vai ser assim mesmo, vai ser assim. É isso mesmo. Isso. Sério? Eita. Quantas horas vocês vão ter para fazer isso? 1 hora. Não, essa não é é a possível. prova e eu mandei também o teste que o Gil passou ontem, eu mandei para ele também, que é o que vai cair no próximo teste, né? Que é inversa, exponencial e integração entre partes. Tá, então vamos focar no que realmente importa. Eu estou abrindo esse arquivo. Esse é o arquivo que vai cair na próxima, né? Teste 3 regular, certo? A matéria são 3 questões. Esses testes, Isidoro, só para você entender, são sempre 3 questões e a gente tem 1 hora para fazer, tá? Sempre assim. Não tem nem 1 minuto a mais nem a menos, é isso. E aí, o que a professora sinalizou? Que a matéria vai ser inversa, integral e derivada, tanto por integração por partes e usando também o método de substituição. Então, é isso. A questão de inversa vai ser essa aqui, pelo jeito, igualzinha a essa, não a mesma função, óbvio, né? Sim. Mas assim, com esse 1, 2, A e B igual. Isso. E aí, o mesmo esquema dessa daqui. Uma derivada e uma integral, usando o método de substituição e integração por partes. Vai ser isso. Então, o teste que nós temos aqui vai ser praticamente o que vocês vão ter semana que vem. Perfeito. Isso, com exponencial e LN, tudo que der para complicar, ela vai colocar. Isso aqui está um pouco mais simples ainda do que aquela prova, tá? Então, vamos torcer para que continue assim. Beleza, ufa. A primeira questão, ela é razoável. A segunda, com certeza, é mais fácil do que aquelas coisas que estavam na prova. E essa integral, ela é feia. Ela é bem feia. Mas se você seguir a lógica certa, você consegue resolver bem essa questão aqui. Muito bem. Então, tá bom. Olha, se vocês não lembram das regras de derivação, então eu acho que vale a pena a gente perder alguns minutos revendo elas, tá bom? Tá bom. Eu dou muita aula de cálculo, muita mesmo. Então eu estou bem acostumado a passar essa matéria para os meus alunos, e eu sei que funciona bem quando eu explico as regras, faço um exemplo e depois peço para vocês fazerem um exemplinho simples, entendeu?
Porque se eu só ficar falando aqui, vai ser tipo um vídeo do YouTube, sacou? Então, a ideia é que vocês desenvolvam um pouco durante a aula e eu vou auxiliando nas dificuldades, né? Vocês também podem, depois que terminarem as contas, me enviar uma foto e coisas do gênero para eu poder corrigir, certo? Mas vamos lá. Quando a gente está falando de derivada, né, só para resumir bem grosso modo, derivada é a taxa de variação, ok? Então, se você está calculando a derivada de uma função, você está calculando a taxa de variação dessa função. Perfeito, entendido isso, você já entendeu a teoria por trás da derivada. Graficamente, a derivada é o coeficiente angular, que é a inclinação, né, da reta tangente de uma função num determinado ponto que você está estudando. Então, rapidamente aqui, só para você entender. Só para vocês entenderem. Aqui tem uma função, digamos que nós estejamos interessados na reta tangente desse pontinho específico aqui. A gente vai chamar isso aqui. A reta tangente vai ter uma inclinação específica, né? Dependendo do ponto, terá inclinações diferentes. E essa inclinação, ela está associada com a derivada da função no ponto. Então, essa é a interpretação geométrica. Falei a interpretação algébrica, que é a taxa de variação. Falei a interpretação geométrica, que é o coeficiente angular. Isso tudo que eu falei, de modo geral, não ajuda na hora de resolver as contas, tá bom? É só a teoria por trás, mas pelo menos já está falado. Agora, se aparecer, vocês sabem que existe, daí eu posso explicar um pouco melhor, tá? Mas o que realmente vocês precisam aprender está aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Porque é com isso que vocês vão resolver todo tipo de derivada e todo tipo de integral. Porque para resolver integral precisa derivar também. Sim. Então, precisa saber as regrinhas. Muito bem. Acredito que vocês tenham já uma tabela de derivadas em mãos, né? A tabela de derivada é muito importante, porque existem derivadas que você tem que decorar, vocês têm que decorar. Não tem o que fazer, sacou? É só decorando e pronto. Eu já vou mandar para vocês duas. A apostila que nós vamos utilizar aqui e a tabela de derivadas que eu estou falando. São dois materiais muito legais. Tá. E vou mandar também, mandei para uma, agora eu vou mandar para outra. E é isso. Tá aí na mão. Agora a gente pode começar, né? Antes disso, eu quero abrir a tabela aqui e mostrar uma coisa para vocês. Ah, eu não tinha essa tabela de derivadas. Eu É achei bem que você estava legal. falando do formulário, que o formulário eu normalmente eu faço antes das provas para usar as dicas ali, né, de fórmulas e tudo, mas essa tabela não tinha, não. Muito legal. Essa tabela aqui, ela tem muita coisa, né? Muito provavelmente vocês não vão precisar de nada depois da 10 aqui, tá? Então, até a 10, eu recomendaria fortemente que vocês soubessem de cor, ou pelo menos, né, soubessem que existe. Assim, né? Ah, eu sei que tá lá naquela tabela, se eu pegar a tabela, você resolver. Estamos falando só de derivada, tá? Depois a gente se preocupa com integrais. Tá. A tabela também tem integrais. E para resumir, já assim, extremamente grosso modo, integral é o contrário de derivada. Aqui nós temos as identidades trigonométricas, que às vezes são muito úteis para resolver derivadas e integrais, principalmente nas simplificações. Então essa tabela é bem legal. De modo geral, se você tem uma função e ela está diretamente exposta nessa tabela, pronto. É só pegar a resposta da tabela e acabou. Por exemplo, quem é a derivada do seno? A tabela está dizendo que é cosseno. Então a gente só aceita. Só que às vezes a gente não tem a coisa que está exatamente na tabela. Esse é o problema. Se você não tem algo que está exatamente na tabela, né? Por exemplo, derivada do NaU, que é o próprio NaU, derivada do Ln, que é 1 sobre U, as coisas que a gente usa bastante e decora, se você não tem elas, daí você vai ter que fazer adaptações no seu problema, né, na sua derivadinha. Então vamos ver alguns casos aqui, vamos falar das regras de derivação. Deixa eu tirar uma dúvida, Isidora. Nessa tabela que eu vi que tem bastante U, né? É porque tem alguns livros que usa U, tem outros livros que usa X. Seria o X, na verdade, ou não? Na verdade, nesse contexto ali, não. O U ali é uma função que depende de X, ok? Então poderia ser, por exemplo, no lugar do U você poderia ter X ao quadrado, ou raiz de X mais 1, qualquer coisa que dependa de X, entendeu?
Entendi. Tá. Mas eu vou chegar nesse ponto quando eu for falar de regra da cadeia. Vocês já ouviram falar Tá. de regra da cadeia? Sim, sim. Pois é. Aquilo ali é tipo a regra da cadeia, para resumir. Então vamos lá. Tá. Regras de derivação. Bem, a primeira regra de derivação é a derivação da função constante. Se a sua função não depende de x aqui no contexto, né, a derivada dela é zero. Justamente por aquilo que eu falei no começo da aula. Se a derivada é uma taxa de variação e você está querendo calcular a variação de algo que é constante, não tem, né, variação, algo que é constante. Então a derivada é zero, beleza? Pela lógica da própria ideia do que é a derivada. Então, por exemplo, se você vai derivar um númerozinho tipo 10, a derivada disso é zero. Muito bem, isso eu tenho certeza que você já sabia. Agora a regra da potência, né? A regra que a gente mais usa, que a gente chama de regra do tombo, às vezes, no Brasil. Se você tem uma função que é um x elevado a um n, esse n é um número, a derivada é n, x na n menos 1. Essa aqui é muito famosa também. Muito bem, então se vocês quiserem anotar, tá aí, porque nós vamos usar muito essa aí, né? Se a sua função é x na n, a derivada cai o n, x elevado a n menos 1 em cima. Pode ser que se n seja fração, daí tem que saber fazer as continhas com fração. Essa prova que vocês vão fazer aí no sábado, ela é online ou ela é presencial? A gente pode fazer online ou presencial, mas a gente tem feito online. Entendi. Muito bem, porque daí no online vocês podem usar calculadora, né, coisas assim, para fazer continhas mais chatas. Eu também vou apresentar alguns sites para vocês que resolvem conta bem legal. Então tá bom. Porque às vezes a gente vai escrever coisa na calculadora, daí erra uma vírgula, né, tem que apagar tudo, ou tem que, por exemplo, em problema de estatística, vocês que fizeram economia, estudaram bastante estatística, às vezes vocês têm que somar muitos valores, né, imagina errar uma vírgula lá no meio. Usando um site, né, vocês conseguem simplesmente alterar o errinho lá e bola para frente, né, diferente de uma calculadora, que é muita coisa para arrumar. E eu vou mostrar sites bons que fazem isso. Muito bem, então nós temos alguns exemplos aqui, tipo o primeiro, x elevado a 7. Quem que é a derivada? Cai o 7, 7 menos 1 em cima, beleza? Fácil. Mas daí ele está dizendo que pela mesma regra a derivada do x é 1, né? Isso eu recomendo que vocês decorem, a derivada do x é 1. Porque a prova, toda vez que vocês forem fazer, se tiver que pensar o que eu vou fazer agora, é meio chato, né? Ó. Sabemos que queremos derivar o x. Muito bem. Você pode lembrar que o x é a mesma coisa que x elevado a 1. Tudo na matemática é ele mesmo quando elevado a 1. Não muda, né? Se pegar o ano que a gente está e elevar a 1, não muda nada. Então a derivada vai ser 1, porque cai o número, né? Ó. 1 menos 1 em cima. Daí vai ficar o quê? 1 vezes x elevado a 0. E daí, de novo, nós temos uma propriedade matemática, isso não é cálculo, isso é propriedade matemática lá do fundamental, que a professorinha lá ensinou pra gente que todo número elevado a 0, ou qualquer coisa, na verdade, elevado a 0 é 1. Então vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Tá aí a prova, entendeu? Tá aí o porquê isso é igual a derivada, né, de x é igual a 1, beleza? Claro que a gente não vai fazer isso na hora da prova, a gente vai só colocar a resposta lá e pronto. Né? Muito bem, mas para saber. Ótimo. Outra regra importante aqui. Se vocês têm uma constantezinha multiplicando a função, essa constante pode ir para fora e vocês vão se preocupar única e exclusivamente com a derivada da função, beleza? Nos casos aqui, a gente entende bem o que está rolando, olha só. 3x à quarta. O 3, ele está multiplicando, então ele não importa para a derivada. A constante nunca importa para a derivada. Quem você vai derivar é o x à quarta. X à quarta, derivando, cai o 4, daí 4 vezes 3, 12. O 4 vem multiplicando x, né? Junto com o 3, que já estava multiplicando, dá 12. E em cima vai ficar 4 menos 1, 3. Perfeito, derivada feita. Então, derivada com uma constante na frente. A mesma coisa vale para números dividindo, né? O π é um número como outro qualquer, uma constante da matemática. Ele está dividindo, ele permanece dividindo lá, né? Da mesma forma que o 3 que estava multiplicando, permaneceu multiplicando. Muito bem. Tudo bem até aí ou você está com alguma dúvida? Não, tudo bem. Que boa, ótimo. Ok. Muito bem, vamos para a derivada da soma. A gente gosta de falar assim, que a derivada das somas é a soma das derivadas. Ou seja, se vocês acharem mais
mais fácil, né? Quebrar a derivada em duas derivadas menores. Isso facilita às vezes, né? Fazer derivadas menores. Então é o que nós temos aqui, duas derivadas. Por exemplo, olha só, isso aqui eu gosto sempre de perguntar para os meus vários alunos de cálculo. Se uma função como essa caísse na prova agora de vocês, vocês acham que conseguiriam resolver tranquilamente? Acho que sim. Eu acredito que sim. Muito bem. Não senti muita firmeza. Então eu vou fazer, e daí depois vocês fazem uma que eu vou bolar parecida com essa, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Bem, eu já vou mostrar o spoiler que está feito aqui, mas vou fazer a conta também. Nós, primeiro, né, mostramos que temos que derivar todo mundo, então derivamos cada uma separadamente. Ó. Esse símbolozinho, esse risquinho, é o símbolo de derivada. Muito bem. Então, pela propriedade, olha só o que ele faz. Ele joga as constantes para fora e se preocupa em derivar apenas as funções de x. Né? Jogou 3, jogou 6. Muito bem. E outra coisa que aconteceu também, muito interessante, foi o seguinte. Aqui nós tínhamos uma raiz, certo? E do nada ele escreveu desse jeito. De novo, propriedades de potência que a gente aprende lá na escolinha. Lá ensinaram para a gente que raiz quadrada, ou raiz, qualquer raiz que seja, pode ser escrita como uma potência fracionária. Já vou mostrar isso aqui quando eu for resolver. E, veja, ele teve que derivar o 7 sozinho aqui, né? Derivada de constante zero. Quando o número está sozinho, a derivada é zero. Então, derivando aqui pela regra do tombo, 1/3 caiu, 1/3 menos 1 em cima, o 2 caiu, 2 menos 1 em cima. Muito bem. 1/3 menos 1 é menos 2/3. É só pensar que o menos 1 é a mesma coisa que menos 3/3. É um jeito fácil de fazer essa subtração. Também vou mostrar quando eu for resolver de novo aqui. E ele jogou aqui para baixo, de novo por regras de potência que eu vou explicar. E é isso, derivada feita. Então, isso aqui é para ser uma derivada bem fácil, tá? Comparada com aquela da prova, que me assustou pra caramba, fazia tempo, juro, fazia muito tempo, talvez mais de 1 ano ou 2 aí, que uma derivada não me assustava. Aquela lá me assustou bastante. Meu Deus. E eu vou dizer que eu até joguei no programa, eu joguei ela no programa aqui que eu uso para resolver, que é o programa mais forte que existe, e ele não conseguiu resolver, tá bom? A minha irmã é engenheira na Unesp, e ela olhou o nosso último teste, e ela ficou chocada, assim. O nosso último teste foi o mais fácil, segundo a professora. Que foi o que eu e a Anne, eu tirei 1,5, e a Anne acho que tirou 4, né, Anne? De 10? No primeiro eu tirei 4,7, no segundo foi 3,6. Bem, não vou julgar, né? Essa questão tá bem difícil. É. Ó, essa aqui era a função que vocês tinham que derivar, né? Na prova 1 lá, pelo menos foi. A que eu peguei. Eu joguei no software aqui, ele deu essa resposta, só que quando eu peço para ele me mostrar, para ele me mostrar o passo a passo, ele não consegue. Ele sofre aqui. Que bom. Pois é, então, loucura. Muito bem, eu vou resolver essa conta aqui passo a passo, que vocês já foram apresentadas. Tá. Já está colado aqui, muito bem. Então, nós queremos derivar, nós temos que postar professor. Ó, professor, vou derivar, coloca o risquinho em cima, já não é mais a mesma função. Mas, eu quero já mostrar uma outra coisa antes de derivar, então eu vou pôr de vermelho aqui. Que é uma regra que uma menininha me ensinou recentemente, como eles ensinam na escola. É assim, ó. Quando você tem uma potência fracionária, por exemplo, um número aqui elevado a n e fora elevado a n, você pode dizer, então, que quem estava na sombra, ou seja, debaixo da raiz aqui, foi para o sol, e quem estava no sol, ou seja, fora aqui do varalzinho, né, foi para a sombra. Eu estudo com um professor no YouTube que fala isso. Bem, se vocês decorar assim, tá bom. A ideia é essa, tá? Então, quem tá na sombra foi pro sol, quem tá no sol foi pra sombra. Por que que a gente tem que fazer isso, né? Porque a regra do tombo, ela é bem fácil de entender quando tu tá vendo um número lá, né? Uma representação numérica para potência. Não como raiz, né? Senão complica a vida. Então, vamos escrever aqui mas professor, quem é o número que tá aqui em cima do x? É o 1. Quando não aparece é o 1. Então vai ficar x elevado a 1/3. Muito bem, nós vamos derivar isso. Eu vou fazer bem passo a passo aqui, porque, né, a gente está aprendendo. Mas depois a gente faz as coisas mais rápido, né, claro. Tá bom. E Obrigada. aqui é isso. Então,
Show de bola. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos jogar a constante para fora e vamos nos preocupar só com a função. Muito bem. Vamos derivar só a funçãozinha. E aqui já é zero, né? Não tem conversa. Porque constante sozinha, a derivada é zero. Agora, né, eu tenho que fazer a derivada ali pela regra do tombo. Então, vai ficar 6 vezes 1/3, porque 1/3 é o nosso número, ele cai, né? E vai ficar x 1/3 menos 1. E aqui vai ficar 3 vezes 2, x 2 menos 1. Muito bem. O 1/3 menos 1 que é o problema, né? Porque daí a gente já lembra aqueles traumas de infância lá com fração e tudo mais. Mas a única coisa que vocês têm que lembrar é que o número 1, isso ajuda muito tanto para integral quanto para derivada, ele sempre pode ser escrito utilizando o denominador da outra fração. Então, como é 3, a gente pode escrever o número 1 ali como 3/3. A gente sabe que para somar e para subtrair frações é necessário que o denominador seja igual, entendeu? Então é um jeito mais fácil do que ficar fazendo mínimo múltiplo comum, toda aquela chatice. Eu não lembrava, eu sempre ficava na dúvida desse mínimo múltiplo comum, aí eu repetia o que aparecia. Você pode fazer, né? Mas perda de tempo, né? Não é fácil fazer isso, mais rápido, né? Ótimo. 1 é 3/3, muito bem. Então ficou menos 2/3, maravilha. Daí a gente coloca aqui o coisa, daí vai ficar 2, x, bem, quanto que é 1/3 menos 1? Nós fizemos a conta, menos 2/3, muito bem. E aqui vai ficar 6, né? Sim, eu acho que eu fui meio rápido nesse ponto. 6 vezes 1/3 é 2, né? Porque quando a gente está multiplicando fração, é o de cima com o de cima. Então vai ficar 6/3, 6/3, né? 6/3 é 2, né? 6 dividido por 3, 2, beleza? Sim. Então isso virou isso, tá bom? Eu devia ter feito de outra cor aqui essa conta, eu vou trocar aqui, senão eu vou ficar maluco. Beleza, troquei a cor. Para vocês saberem que se trata de coisas diferentes, o preto é a conta, os vermelhos são passagenzinhas, assim, para entender o que rolou. Lembretes. Exato. E daí aqui vai ficar 6x. Muito bem. Bem, isso aqui já vale como resposta, tá? Na verdade, isso aqui já vale como resposta, se você for bem preguiçosa. Por quê? Porque ele pediu para derivar, não pediu para simplificar, entendeu? Às vezes simplificar é BO, é mais difícil que derivar. Então, às vezes a gente para antes de simplificar. Eu pararia aqui sem peso na consciência, mas eu vou explicar para vocês a regra da potência. Tem uma regra de potência que ela diz o seguinte: quando você tem um número elevado a um número negativo, você pode escrever isso aqui como o inverso, ou seja, uma fração com i em cima, deste número com o sinal trocado, né? Veja que o expoente aqui é negativo e aqui ficou positivo, certo? Isso, você pode fazer isso, caso tu não queiras deixar ali com o expoente negativo, né? É uma questão de estética, gosto, etc. E dá para voltar na raiz também. Exatamente. Na matemática é assim, você pode ler da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, né? Caso você tenha a coisa assim, você pode transformar também numa potência negativa. E sim, também dá para voltar na raiz, uma vez que você colocou ali para baixo, fica fácil daí. Então, vamos lá. Vai ficar 2/3, e aqui 6x. Então, finalmente, para fazer a última simplificação final aqui, vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado mais 6x. Pronto, essa é a derivadinha, beleza? Maravilha. Então, recapitulando muito rapidamente, nós tínhamos essa função, nós fizemos a derivada de cada um deles, nós transformamos a raiz em potência fracionária, então nós usamos a regra do tombo e derivamos a constante, e daí fizemos algumas subtrações de fração, algumas simplificações e chegamos na resposta. Muito bem. Tá aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma para vocês fazerem. Só que quando eu peço para fazer a questão, eu gosto que os alunos sintam um pouco da pressão primeiro, tá? Então eu vou querer que vocês fiquem alguns minutos sem me pedir ajuda mesmo. É para vocês tentarem baseado no que a gente fez aqui, tá bom? Para vocês perceberem o que vocês não sabem, né? O que mesmo tentando não conseguem. E assim a gente aprende melhor, beleza? Então, daí, se não tiver jeito, eu ajudo, não tem problema, porque eu coloquei 2 números iguais. Peraí, daí o que eu vou fazer para ajudar também? Bem, vocês têm a apostila, vocês podem abrir ela, né? Tudo isso que a gente viu está na página. Cadê a apostila?
116. Muito bem. E vocês podem olhar lá na apostila. Eu também vou estar. Eu estou enviando agora para vocês duas o negocinho do que a gente estava conversando. Resolveu. Aí, Tá. exatamente. E esse número antes do X é 7, não é 9? É um 9, meu 9 é tão feio, né? Sim. Ah, tá É um bom. 9. É porque tem tantas gregas, né? Esses números, Sim. sei lá o quê. Poderia ter colocado uma constante Ainda genérica, não. mas é 9, sim. Tá bom, Beleza? Então vocês podem fazer com a paz do Senhor Jesus no coração, não tem pressa, o importante é fazer certo, beleza? E mostrando os passo a passo. Daí eu vou querer o seguinte, eu vou querer que vocês me mandem uma foto, né, dessa resposta, como se vocês estivessem fazendo para uma prova, tá? Tá. Para eu poder avaliar como é que vocês escrevem e dar alguma dica aí para poder escrever melhor na prova. Tá bem. Obrigada. Poxa, as duas entregaram juntinhas. Isso aí tá cheirando cola. Tá cheirando cola. Não, a gente nem tá no mesmo lugar. Pois é, mas foi assim, tipo, no mesmo instante. Vocês não estão ligados. É que a gente até estava comentando isso essa semana, né, Anne? Que a gente se conhece, Isidoro, há pouco tempo e parece que é muito tempo. A gente se conhece há bastante tempo. A gente tem muita coisa em comum. Isso é bom. Eu não sei quantos anos vocês têm, mas depois dos 30 é meio difícil fazer amizade. Eu acho que eu tenho facilidade, eu faço bastante amizade. Tem jeito mesmo. Eu faço menos mesmo, bem menos. Eu passei dos 30 e ainda trabalho home office, daí, meu Deus, as amizades complicadas. Eu não trabalho home office, mas eu trabalho presencial. Isso ajuda um pouquinho. Bem, eu vejo que vocês chegaram. Calma aí, tem um pi que não deveria estar aqui. Vamos ver se esse Eu fiquei na dúvida.
Aqui não tem o π, então aqui está certo. Muito bem. O π é uma constante, como qualquer outra, tá? É um número Tá. matemático. Então ele deveria ter sido derivado. Mas Zero, tirando tá. isso, tudo certo. Muito bem. Show de bola. Eu nem sei quem errou, então não precisa nem se sentir mal. Sou eu. Eu baixei as duas aí e nem vi de quem era, mas beleza. Então tá bom, essas foram as regras mais simples, né? Agora vêm as regras de operação mesmo. Por exemplo, a regra do produto. O que é a regra do produto? Quando você tem a multiplicação de duas funções, como é o caso aqui, vocês podem perceber, né? Existe duas formas de resolver. Você pode fazer a multiplicação e ver o monstro que sai dela. Às vezes dá para juntar coisas, né? Como, por exemplo, se vocês tiverem bases iguais, na multiplicação você pode somar os expoentes, e aí facilita um pouco, mas vocês sempre podem fazer isso aqui, olha só. A derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Por primeira e por segunda, eu estou falando quem aparece aqui, né? Na multiplicação. Beleza? Então, deriva uma, deixa outra normal, deriva outra, deixa uma normal. Eu gosto de fazer desse jeito, porque você pode fazer em pedacinhos, né? Faz as pequenas derivadinhas fora e depois junta no quebra-cabeça de derivadinhas. Ó, vamos ver aqui. Temos um exemplo bem legal. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de x. Muito bem. Então você consegue, né, perceber duas derivadinhas aqui, duas funçõezinhas aqui, nós vamos derivar cada uma delas. A regra diz o seguinte: derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Daí aqui tem que resolver as coisas. Derivada da primeira, 2x. Derivada da raiz. Nós fizemos agora há pouco, vocês fizeram certinho. Vocês fizeram certinho, deu aquele 1/2, né? Ficava aparecendo aquele 1/2. Tá aqui a derivada já toda feita, né? Toda simplificada. Muito bem. Agora, ele diz pra gente, a gente tem que ter um pouco de fé, porque provar isso é meio chato, que a soma dessas duas coisas dá isso. Beleza, vamos só acreditar, por hora. Então, derivada feita, né? Conseguimos derivar. Isso aqui, de novo, já valeria como resposta. Ele quis dar uma simplificada. Derivamos isso aqui. Só que tem uma outra forma, né? Então, a coisa é o seguinte, um bom pedreiro é aquele que sabe usar mais ferramenta. Se você conhece bastante ferramentas para fazer as contas, ótimo. Uma outra forma de fazer seria uma forma que eu particularmente considero extremamente mais fácil, que é saber que bases iguais somam-se os expoentes. Então, dava para somar o 2 com 1/2, que está aqui, né? Essa raiz é 1/2, como vocês mostraram agora há pouco. 2 mais 1/2 é 5/2. Então, fica muito mais fácil derivar diretamente x elevado a 5/2, que é a multiplicação desses dois caras, entendeu? Ele, primeiro, juntou e agora vai derivar. Daí cai o 5/2, 5/2 menos 1, já era. Ok? Bem mais fácil, né? Ficar fazendo passo a passo. Mas tem vezes que não dá para juntar, né? Por exemplo, se tivesse que fazer a derivada do x vezes na x. Porque não dá para juntar. Daí você é obrigada, vocês são obrigadas a fazer isso aí que a gente estava falando. Beleza? Derivada da primeira vez a segunda normal, mais derivada da segunda vez a primeira normal. Eu vou fazer uma agora e vou pedir para vocês fazerem outra depois. Beleza? Então, vamos lá. Digamos que a gente tenha a funçãozinha x ao quadrado mais x, ou melhor, vamos pôr um x ao cubão aqui, mais 3x ao quadrado, mais 1, vezes uma outra função aqui. Para vocês verem como uma coisa ela é sempre muito discutível, né? O que é mais fácil, o que é mais difícil. Vou mostrar para vocês isso acontecendo nessa questão. Né? Mais x, que seja. Bem, vocês têm duas possibilidades para começar essa conta já. Fazer a distributiva, né, o chuveirinho, o famoso chuveirinho, ou utilizar a regra do produto, que nos diz o seguinte, que a derivada de uma função que você observa que é a multiplicação de duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok?
Eu vou fazer desse jeito, porque a gente está treinando a regra do produto. Quem que é a primeira? A primeira é o... Tem meu G, hein? A primeira é x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 1. Quem que é a derivada disso? Vocês já podem me dizer quem é a derivada disso? 3x ao quadrado mais 6x só. Só, muito bom. Então agora vamos para a H. 2. Por que eu coloquei um parênteses, né? Bem, eu vou colocar um parênteses. Acho que é meu eu do passado me lembrando que é sempre bom pôr um parênteses, porque depois eu vou copiar todas essas coisas e com parênteses é melhor. 2x ao quadrado mais x. Agora, quem que é a galinha, então? 4x mais 1. Mais um. Perfeito. 4x mais 1. Isso mesmo. 4x mais 1. Muito bem. Como nós criamos a derivada, nós já entendemos que é, de novo, a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Quem que é a derivada da primeira? Esse cara aqui. Então a gente copia, cola. Segunda normal, mais a derivada da segunda, vezes a primeira normal. Pronto, então juntamos aqui, né, as pecinhas do quebra-cabeça, certo? Então, eu, na minha preguiça eterna, já diria que isso aqui está derivado, sacou? Então, assim, vocês não precisariam fazer a distributiva. Mas, como a gente está revisando coisinhas, aí eu vou fazer a distributiva. Só para revisar rapidão, vou fazer rapidão, tá? Se Tá. vocês tiverem dúvida, fala, mas eu vou fazer como se vocês estivessem entendendo. Ô, Anne, eu fiz Oi. assim a primeira prova. Eu parei aí, ó, nessa parte. Você Lembra que eu te parou e falei que eu não fiz funcionou? conta? Ele considerou, mas eu acho que a professora consideraria mais, porque ela falou que ela é bem prática na correção. Mas ele considerou meio certo. Metade. Assim. Meio certo. Eita, perder ponto por causa disso aqui é chato, hein? Ele é meio carrasco, a gente foi É, enganada. Por uma porque carinha boazinha. eu achei que, tipo assim, se ele tivesse considerado mais, assim, coisas, eu acho que daria pra ter tirado, sei lá, 6, assim, sabe, no teste, 6 e pouco. Porque várias coisas, assim, o racional tava mega certo. Foi uma coisa ou outra que eu deixei de fazer, ou uma continha ali, né? Chato, isso é bem chato. É. Mas a professora falou que na prova ela não é assim, ela é mais boazinha. Esse professor que disse que são boazinhos, hein? É, Por isso que a gente te procurou. Pois é. Eu, quando era professor em escola, eu tinha cara de ser malvado, né? Mas eu mas era pensava assim, bonzinho. pô, que preguiça de fazer essas correções. Eu vou corrigir de qualquer jeito. Pronto. Você dava 10 pra todo mundo. Daí, de modo geral, deixava usar, assim, não colar, né? Mas pegar no caderno as coisas e tal. Eu penso assim, pô, o cara vai trabalhar, ele não vai ter que, não pode usar calculadora no trabalho, né? Coisa de idiota. 24, 28, x ao cubo. Você sempre junta aqueles que têm a mesma potência, sabe? Uhum. E daí aqui 4x, daí aqui 1. Belezas? Belezas. Então tá bom, tá derivado aí. É isto. Muito bem. Bem, essa foi a minha derivada, né? Vocês pegaram o jeito. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma, não vai ser tão longa assim, apesar que isso aqui foi bem rápido, né? Mas eu vou colocar uma para vocês. Vocês têm a regra aí, né? Derivada da primeira vez da segunda normal, mais a derivada da segunda vez da primeira normal. Então vai ser esse polinômio aqui, ó. Eu vou querer, claro, que vocês façam pela regra do... Agora eu vou colocar o E. Eu vou querer que vocês façam pela regra do produto, é claro. Daria para fazer de outro jeito? Daria. Daria para fazer distributivo e tal. Mas eu vou querer que vocês façam pela regra do produto, tá bom? Vocês já têm a derivada disso aqui, né? Vou colocar um 4 aqui, só para não ficar muito fácil, tá? Então tá bom. Então é com as suas pessoas aí. Me mandem a foto. Dessa vez eu não vou mandar o que eu fiz aqui, tá bom? Acho que vocês já pegaram o jeito. Se precisar, eu mando, mas tá tudo na apostila também. Beleza.
Não sei Pô, se eu então vocês acertei. são economistas, que legal, hein? Eu estudo muito Só. economia por conta própria. Eu tenho um canal no YouTube e um blog que eu já devo ter resumido quase uns 100 livros de economia. Sério? Que legal. Depois eu Seríssimo. passo pra ti. Acho que tá naquele material que você me passou, não tá? Não, não tá não. Acho que- Aquilo lá Não? é um hobby meu, Ah, mas é eu não bem sei se eu legal. acertei. Manda aí. Eu também, vou Mandei, mandar. mandei já. Já? Não Mandei já. recebi nada. As duas mandaram, já? Não, só uma. Só a Não, eu Elaine tô mandou. mandando. Beleza, sem pressa, tá? Vamos ver aqui. Ah, peraí. Calma aí. Beleza. Daí, você pegou o primeiro cara e chamou de F. Poderia ter usado um H, sei lá que letra é essa. Não, foi F. Foi Tá, F. tudo bem, tem problema. Daí você não derivou o E. Então, a derivada do Enem é isso que me ficou E minha na dúvida. X, né? O E sozinho é um número, entendeu? Ah, tá. Então ele é constante. Exato, então é uma Essa eu Ah, tá. constante. acertei. Então Bom, eu entendi. Quando é E elevado a X, que é E, né? exato. É o E É que a gente só tá tirar. acostumado, né? Aqui foi uma trollada Aham, mesmo, tá bom. tá bom. Daí, hã? Esse 4 tá meio grande, né? O 4 era um índice, não Isso, era é. um 4 multiplicando, então Mas cuidado. é a mesma coisa, é. Não, porque porque você derivou a raiz quadrada, era para derivar a raiz quarta de x, não a raiz quadrada de x. Então tá bem errado aqui, tá? Era para transformar essa raiz aqui em x elevado a um quarto, entendeu? Daí depois você Ah, derivaria. tá. Entendi, entendi. Isso. Verdade, verdade. Aham, tá. Daí, de toda forma, aconteceu uma coisa ainda um pouco mais estranha, que é o seguinte: deu um número, deu apenas um número. Você só vai ter uma função virando um número no caso do x, que eu mostrei aquela hora que virava um, certo? É só naquele caso. Qualquer outra derivada vai continuar sendo uma função, entendeu? Apenas a derivada Sim, do x, ou 2 vezes x, qualquer número vezes x, que dá um número mesmo, que foi o que você tá. apresentou aqui. Então, Eu errei tudo. tem alguns erros aqui. Deixa eu ver a tua colega. Eu ia Aqui. resolver. Ah, não é esse, não. Não, peguei errado. Tá, deixa eu baixar certo aqui. Foi muito Eu ia arquivo. resolver a conta, só que aí eu desisti. Também não é esse, não. Ah, eu tô na pessoa errada. Desculpa, agora sim. Normalmente eu não dou aula para duas pessoas ao mesmo tempo. Aí. Eu fiz a Muito mesma bem. resposta, só que eu ia resolver, aí eu desisti, aí eu só copiei. Não, a tua tá um pouco melhor, tá? Porque você de fato transformou aqui em x dá um quarto, né? Daí você derivou, né? Daí ficou menos 3 quartos, nota 10. Nota 10. Aqui a derivadinha da segunda função tá certa. E Aí eu você derivou copiei a mesma certo função e embaixo, as duas iguais. você copiou. Não, pô, tua resposta tá certa, eu não tô vendo nada errado na tua. Não, é que eu ia resolver, sabe, fazer distributivo, assim, Ah, tentar sim. resolver. Aí eu falei, não, isso aqui vai demorar séculos, acho que a gente não tem esse tempo. Aí eu deixei igual, Ótimo. Tá tá? bom. Então, Mas na Anne, prova eu só faria uma vez só, né? Não iria fazer duas vezes. perfeito. Fico feliz que você tenha conseguido fazer aqui de primeira, muito bom. Só Mas eu fiquei em entenda fazer dúvida também depois. no E, Ah, é? na E, né? Aqui eles falam E, fiquei em dúvida no E, mas aí eu pensei no negócio da constante, e eu ainda demoro um pouquinho para fazer essa parte do exponencial, mas a gente tem que treinar isso para acelerar. É, aham, Porque sim. isso eu acho que a gente perde tempo na prova, nos testes, entendeu, Isidoro? Isso a Uhum. gente. Bem, na X é porque, bem, a gente não falou de regra da cadeia ainda, mas já está chegando. Tá Vocês bom. vão entender o E na X. Regra do quociente, mais uma derivada aqui. Regra Tá. do quociente é parecida com a do produto, gravem, né? Derivada de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal. Qual o cuidado que vocês têm que tomar aqui? Esse sinal de menos, ele está sempre do lado daquele termo que envolve a derivada da de baixo, tá bom? Não pode confundir. Porque quando a gente está fazendo lá o produto, não importa, né? Tudo mesmo sinal, tudo mais. Mas aqui, Uhum. como tem um sinal de menos, sempre associado com cara de baixo e cara normal embaixo. Então, também, uma conta bem tranquila. Aqui, ele tem um exemplinho, x ao quadrado mais 2. Bem, veja, é a mesma estrutura, eu quero que vocês entendam o seguinte, é a mesma estrutura da regra do produto, né? Vocês vão fazer a derivada fora e depois vão colocar as pecinhas no lugar, beleza?
Uhum. Vocês podem treinar isso depois. O que eu quero falar agora é a regra da cadeia. Essa Tá. aqui é a regra difícil. Isso aqui precisa realmente ter um pouco de paciência, respirar fundo, porque a regra da cadeia é difícil. Tá? Ela causa alguma confusão no começo, mas eu vou tentar explicar aqui de um jeito prático. O que que é a regra da cadeia? Você olhar uma função feia e tentar deixá-la bonita, tentar deixá-la parecida com a tabela, com as coisas da tabela. Você vai olhar uma função, pô, que desgraça essa função. Seria tão melhor se ela fosse desse jeito aqui, porque daí se ela fosse desse jeito aqui, eu conseguiria usar a tabela diretamente. A ideia é essa. Então, por exemplo, aqui, ó. Y igual a raiz quadrada de 5x mais 2. Poxa, que droga, 5x mais 2 dentro da raiz. Se fosse só x, estaria bom, né? A gente já fez até hoje, né? Raiz quadrada de x. Muito fácil, né? Só usar a tabela. Só usar a regra do tombo. Mas não é, né? Mas a gente vai fazer, então, uma substituição para que fique igual. A ideia é essa. Então, veja. Vai chamar quem está aqui dentro de U. Então, é U. Muito bem. Uma vez que você chama de U, agora sua função não é mais a raiz quadrada de 5x mais 2, é a raiz quadrada de U, beleza? Uhum. Então nós temos essas duas novas funções que a gente criou aqui, né? Vamos derivar as duas. Veja que as duas são duas derivadas bem simples de fazer, né? Essa aqui mesmo é estúpida, é simples. Uhum. Essa aqui nós já fizemos bastante hoje, então vocês já estão ligados que vai ficar esse 1 meio com a raiz embaixo, ou com U elevado ao meio embaixo, né? Muito bem. Pronto, e agora o que que a gente vai fazer? Porque nós não queremos nem a derivada do dy du, nem a derivada do du dx. Nós queremos dy dx. Nós queremos a derivada do y em função dx. E daí que entra a chain rule, né? Regra do encadeamento. A tradução está meio tosca aqui, porque é um encadeamento de funções, né? Então você pode dizer que o seu dy dx, que você está procurando mesmo, é dy du vezes du dx. Perceba que o du corta, né? Cortaria, vamos dizer assim, e sobraria só o que você está procurando, certo? Uhum. E essas duas derivadas nós acabamos de fazer. Então você só tem que multiplicar essas duas coisas. Encadear, colocar uma do lado da outra. Regra da cadeia. Beleza? Claro que a gente quer a resposta em termos de x, então esse u vai ter que ser trocado por quem ele é, né? Para apresentar a resposta final. Isso aqui vocês têm que fazer mesmo na prova, senão o professor vai zoar, beleza? Ótimo, conta feita. Então eu vou fazer uma da regra da cadeia aqui e depois vocês vão fazer também uma. A regra da cadeia é difícil. Eu estou falando aqui, parece fácil, mas a hora que a gente pega para fazer, às vezes tem cadeia dentro de cadeia. Então tem que ficar muito atento com o problema que está aparecendo, beleza? Eu vou fazer uma de boa. Mas o nível de questão que tem nessas provas aí, a gente vai ter que fazer umas questões mais difíceis. Vamos lá. Vou fazer uma... Só para vocês pegarem a ideia da regra da cadeia primeiro. Depois, como já foi uma hora de aula, nessa aula que eu posso dar agora, a gente poderia tentar fazer já direto daquela tarefa 3, né? Todas as questões da tarefa 3. Claro que elas não vão envolver só o que a gente viu aqui, vão envolver mais coisas, mas pelo menos está feito o que terá na semana que vem, beleza? Pelo que eu entendi é isso, né? Sim, sim. Sim, e a Uhum. gente relembrou algumas coisinhas básicas que, como caíram na primeira prova, né, Anne? A gente já meio que não lembrava direito mais algumas coisas. Sim. Saquei. Então, olha só. X² mais 7... X ao quadrado mais x mais 1 elevado a 7. Daí a pessoa extremamente desatenta, que não sabe nada, vai pensar o seguinte, eu vou ter que primeiro, né, multiplicar todo mundo aqui 7 vezes, né, claro. Bem, tá errado? Não, não tá errado, por incrível que pareça. Você pode fazer isso. Mas você vai ficar o dia todo fazendo, né? Certo? Uhum. Então a gente não vai fazer isso, é claro. O que que a gente vai fazer? A regra da cadeia. Veja, a regra da cadeia tá aqui para simplificar também, não tá aqui só para estressar a nossa vida. Então eu vou dizer que eu gosto de fazer assim, ó, sigam a minha dica que é sucesso. Tem professor que faz as regras da cadeia de outra forma. Daí fica confuso, porque o professor já faz com a mentalidade dele de fazer derivada há 20 anos. Eu estou fazendo aqui que nenhuma pessoa que está aprendendo tem que fazer, beleza? Uhum. Olha para a função. Isso, olha para a função e pensa assim, pô, que merda, né? X ao quadrado mais x mais 1. Por que não é simplesmente u na sétima? A gente chama de u, então, não tem problema. X ao quadrado mais x mais 1, maravilha. Então, quem que é a derivadinha disso? Diz aí para mim, por favor. 2x mais 1. Maravilha. 2x mais 1. Maravilha. Pronto, então agora a gente vai trabalhar com f de u, não mais a f de x.
Opa, deixa eu trocar a cor aqui. A F de U. Muito bem. Então, aí apareceu o cara que eu estava falando que seria maravilhoso, a sétima. Isso aqui a gente sabe derivar, né? É o nosso DFDU. Nem vou perguntar, porque, né? Muito bem. E agora, nós não queremos nenhuma nem outra. Nós queremos a DF/dx, a derivada, a F', né? Nós queremos a derivadinha DF/dx. Só que, pela regra da cadeia, a gente sabe que ela pode ser escrita como a multiplicação dessas duas, né? Novamente, porque se eu pegar e cortar, se eu pegar e cortar aqui, vai sobrar justamente quem a gente quer, DF/dx, certo? Claro que eu não vou fazer isso, que seria redundante, né? O que eu vou fazer é pegar a azulzinha, multiplicar pela vermelhinha. Um cor assim, ó, pode ter certeza que só eu faço no Brasil todo. Os professores lá devem fazer de qualquer jeito a conta, né? Vocês que se virem, né? Não, você não tem noção. Ah, é? Eles são assim. Ela é ótima, ela é a melhor pessoa de todas, ela é muito divertida, só que ela é muito rápida. Ela tem certeza que nós somos alunos de pós-doutorado, eu acho. E aí ela vai fazendo e foi. É que aluno de pós-doutorado nem aprende isso, mas se aprendesse, ela ia ensinar desse jeito. Muito rápido. Mas aqui, ó, se você estiver achando que tá rápido ou devagar, é só falar. Acabei de fazer a derivada, então. Tranquilo até aí? Tá. Tranquilo. Ótimo. Então eu vou querer que vocês façam uma parecida. Não vai ter Isso eu ia falar, para aí, né? Aqui é suficiente parar, né? Para mim sim, né? Eu acho que a professora não quer que você faça isso vezes isso mesmo 6 vezes, né? Seria mega trabalhoso. Então, eu vou pôr uma parecida. Deixa eu pôr uma parecida aqui. Vamos lá. Para a gente poder ir com estilo para as questões da tarefita. X ao cubo mais x mais 1. Ah, fui bem legal com vocês aqui. Deixa só eu fazer o seguinte, eu vou já exportar essa imagem, mandar para vocês duas de novo, e eu preciso ir no banheiro antes que eu exploda, tá bom? Daí, enquanto isso, vocês vão fazendo aí, tenho certeza que até a volta vocês já terminaram, mas sem pressa, sempre focando em fazer o certo. Errar comigo não tem problema, o problema é errar na prova. Já volto. Obrigada. Opa. Qualquer coisa eu tô aqui, hein? Tá bom. Muito bem. E aí, qual é a escola econômica que vocês estudam aí nessa pós? Ou o que vocês fazem exatamente na pós?
Ainda, Nada. ainda nada. Nada? Ainda só cálculo. Só uma continha? Eita, Tem um mês que a gente começou, então é a primeira matéria. entendi. Te enviei aí. Fiquei com umas dúvidas, mas vamos ver se eu acertei. Tá. Bem. Bem, vamos aos poucos, né? Você derivou aqui, a parte de dentro tá certinho. Daí depois você. Eu falei que era cúbica? Falei. Muito bem. É cúbica, Sim, né? sim, essa é cúbica. Daí ficou isto. Daí vocês multiplicaram, você multiplicou, e daí no final você trocou o U pelo cara, né? Pelo real U. Pronto, certinho. Ah, então Eu tô mandando a minha, peraí. Mas eu também fiquei com dúvida. Deixa no banheiro rapidinho, já. E eu não vi a dela aqui, então. Vamos ver. De boa, de boa. Ixi, não, acho que não deu certo, não, a minha. Vamos ver. Vamos ver. A tua tem um erro que eu já percebi aqui, deixa eu abrir. Faltou 1/3 na frente, né? Você derivou, tudo bem, aqui tá certo. Tá, daí você não fez a segunda parte, né? Eu já deixo tão coloridinho aqui, mas também eu não fiquei mostrando, né? Também eu avacalhei com vocês dessa vez. Não. Ó, deriva, depois reescreve a função com o trocado, entendeu? Daí você deriva de novo. Você não fez isso, né? Você só. Vamos voltar, então, pera lá. Então, Você faltou colocar o U dentro da função e derivar, entendeu? tá, peraí. Faltou fazer o raiz cúbica de U, vamos dizer assim, né? Que nem eu Raiz fiz o U a cúbica de sétima. U. Isso. O raiz cúbica de U nada mais é do que ele já estava, que é o x a terceira, mais x mais 1, é isso? Não, mas você tem que derivar o raiz cúbica de U. Da mesma forma que eu derivei aqui o a sétima, tá vendo aqui, ó? Do 7 ao A6, você tem que derivar o raiz cúbica de U. Entendi, o U sozinho, Para depois poder fazer a multiplicação, entendeu? Tá. F de x, raiz cúbica de U, tá. Aí depois eu substituo tudo, é isso, né? Exato, depois de você fazer a multiplicação, você. 1/3. Terço de U. Fizer o VOR aqui. Ah, já tá aqui, já tá aparecendo. Deixa eu ver agora. Vou te mandar aí, tá? Tá bom. Por favor. Nossa, eu faço uma confusão ainda. Preciso estudar muito. Agora está. Bem, eu acho que o erro que você cometeu, que o seu professor poderia dizer que está errado, seu colega também cometeu. Que é o seguinte: tudo bem, as derivadas estão certas, multiplicou e tal, quem olha entende que você fez certo, mas você deveria ter colocado um parênteses aqui, ó. O 3x ao quadrado Sim. mais 1. Porque o 3x ao quadrado mais 1 todo multiplica o resto, né? Sim, para não ficar multiplicando só o 3x ao quadrado. Exatamente. Tá bem, perfeito. Então, beleza. Eu vou seguir aí. a sua regra e colocar parênteses em tudo. Exato, faça isso que você não vai perder nada. Tá bem. Muito bem, Obrigada. temos aqui 3 questões que eu vou fazer, então vou tentar, né? Vai que não consigo. Vamos ver. Você não tem noção. Hoje ou ontem, agora eu até me perdi. Ontem não, anteontem, que a gente teve a aula com a professora. Até ela
se atrapalha nos exercícios que ela mesma dá. Ela erra, aí ela apaga tudo e começa tudo de novo. Isso deixa a gente ainda mais confuso, Né? entendeu? Sim. Porque ela dá umas coisas tão difíceis que ela erra tudo, aí ela apaga tudo, ou o pessoal da turma corrige, os engenheiros lá, super nerds. Professor, ali o sinal tá errado, aí errou. Aí ela vai lá e sai corrigindo tudo. É uma doideira. É uma doideira. Mas a gente agora começou, a gente vai terminar. Não, sim, não, de boa. Isso que é o de O menos. objetivo é passar. É isso que eu quero, o objetivo é passar. Não sei como é aí, mas dificilmente eles reprovam no mestrado, né? Acho que não. Pelo que ela falou, não. Acho que não, eu acho que repetir a matéria, acho que repete sim, repete sim. Isso, tem que fazer de novo. Ela até comentou que uma menina tinha repetido e fez de novo, não sei o que, ela tava dando uns exemplos lá, né? Então, repetir, mas eu não quero, entendeu? Porque senão atrasa tudo, aí você tem que ficar, aí em vez de durar, sei lá, X tempo, começar a durar mais não sei quanto tempo, entendeu? E essas continhas básicas, não essas super estranhas, mas as básicas a gente vai precisar para as outras matérias, né? Sim, sim. Então, por isso que é importante a gente pegar bem. Sim. Com certeza. É complicado, e esse horário para a gente é muito bom, porque a gente já tem aula de sábado, né? Então, a gente tem aula sábado até meio-dia, então a gente já emenda direto na... Entendi. Na, eu na tenho os outros horários aí, se vocês quiserem, né? Eu posso mandar depois a minha sim. agenda. Eu mando para vocês. Anyway, vamos lá. Vamos lá. Então, temos aqui um problema que ele é meio teórico no começo. Mostra que f admite inversa. Mostra que f inversa de f de x é o próprio x. Isso aqui é meio que uma propriedade. Eu queria sugerir da gente fazer a derivada, se possível, para já continuar e terminar esse assunto derivada e depois trocar. O que você acha? Não, mas é que... sim, para fazer a 2, né? Sim. Mas é que na primeira vai precisar também da derivada. É verdade, o item Porque 2, esse negócio aí de injetividade, né, que é necessário para provar que tem inverso, tem que derivar. Tá bom. Então tá bom, ó. Eu vou falar rapidamente sobre o que é ser inversa, né? Para admitir uma inversa, né? Ela tem que ser bijetiva. Uma função tem que ser bijetiva. E rapidamente, o que é ser bijetiva? É ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Beleza? Agora, o que é ser injetiva? É bem fácil também. É quando uma função, ela, para valores diferentes de x, resulta sempre em valores diferentes de y. É isso. Se você colocar um valor diferente de x, você nunca vai ter uma resposta igual. Ok? É isso. Nem sempre isso é verdade. Por exemplo, na função x ao quadrado, né? Você tem resposta igual todas as vezes que você coloca um número negativo, né? Coloque menos 1 ou mais 1, vai dar a mesma resposta? Coloque 2 menos 2, não vai dar a mesma resposta? Então, a x ao quadrado não é injetiva, beleza? Entendi. Para ser bijetiva, ou melhor, para ser sobrejetiva, então necessário para ser bijetiva, tem que ser os dois ao mesmo tempo, é quando, para todo valor de y do contradomínio, que são, em outras palavras, os valores que a tua função possivelmente pode entrar, vai existir um x no domínio. Por exemplo, x quadrado também não é bijetiva, por quê? Porque ela supostamente está no R2, o contradomínio dela é o R2, mas ela não assume todos os valores possíveis do R2, porque a gente sabe, já aprendeu na escolinha, que nunca sai resposta negativa da função x ao quadrado, né? Você nunca vai levar ao quadrado e vai dar negativo. Então, ela não tem os valores negativos do R2. Então, por isso que ela não é bijetiva, fácil desse jeito. Agora, então... Ou seja, os números podem ser positivos ou negativos. Exato. Tu tens que ter uma função que tem que ser que pode ter positivo ou negativo, exatamente. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro derivar, para provar a injetividade. Então, vamos derivar, né? Então, para a gente provar a injetividade, a gente tem que derivar. Exato. E essa derivada aqui nós pulamos hoje, porque é a regra do quociente. Então, vamos lembrar que é a derivada do de cima vezes a de baixo normal. Então, a derivada do de cima, 5 vezes a de baixo normal, mais a derivada do de baixo, menos a derivada do de baixo, vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Bem, esse cara aqui vai zerar, né? Porque a derivada do 5 é 0.
que é um 5, né? Então o resto zero também. Daqui vai ficar menos 5, porque a derivada do x mais 5 é 1. Vai ser menos 1, menos 1 vezes 5, menos 5. E aqui embaixo eu vou deixar x mais 5 ao quadrado mesmo. Tá. Beleza. Bem, quando a gente olha para essa função aqui, né, a gente assume que ela é sempre negativa. É sempre, sempre, sempre negativa. Para todo o x diferente de menos 5. Muito bem. Então, muito bem. Então, se isso é verdade aqui, a gente pode afirmar que ela é injetiva, né? Por quê? Porque ela é decrescente, ok? O que significa uma função ser decrescente, né? Bem, lembrando, né? É o Uma vez que a sinal. gente... Oi? É pelo sinal, né? Exato, o sinal da derivada, exatamente. Como você está vendo que o sinal da derivada, como essa função vai ser sempre negativa. Por que, professor? Porque qualquer valor que eu coloque, sim. Porque aqui tu vai jogar o valor, vai sempre ficar ao quadrado vai sempre deixar positivo, mas tem o sinal de menos na frente, então vai sempre ficar negativo, sacou? E se Então, for menos 5, aí corta, aí ficaria positivo, é isso? Daria zero, na verdade. Então, por isso que tem que ser x de menos 5. exatamente. Então, ela vai ser sempre negativa, então ela é monotonamente decrescente, portanto, ela é injetiva. E Então, eu essa vou... questão de monótono? Monótono é porque ela permanece como eu posso dizer, ela não vai ter nenhum momento em que ela muda de comportamento. De sinal, né? Ela Exato. sempre fica com o mesmo... Ah, tá. Monótono é nunca mudar, né? Então, que nem quando a gente falar aqui de monótono, né? Não muda nada. Muito bem. Então, é injetiva, pois é sempre decrescente, ou seja, sempre respostas diferentes, como eu havia dito. É injetiva é a mesma coisa de a inversa. Não, calma aí. Vamos aos poucos. Eu falei que para ser inversa, precisa ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, certo? Ah, tá. Então, vamos aos poucos. Agora, a gente tem que avaliar a sobrejetividade, né? Então, deixa eu escrever aqui, porque ficar escrevendo o negócio. Sobrejetividade. Bem, para ser sobrejetiva, a gente vai ter que pensar um pouco aqui, falar um pouco sobre a sobrejetividade. Já falei que ela tem a ver com todas as possíveis respostas dentro do que se propõe a ter, né, dentro do espaço que se propõe a ter. Então, a gente vai olhar para essa função aqui e vai pensar o seguinte, ela aceita, essa aqui, né, nós estamos pensando nessa, ela aceita todos os valores, né, ela aceita todos os valores possíveis, né, menos o zero, né, porque a única forma de você ter zero numa conta com divisão é se tu tivesse dividido por infinito, né, vocês provavelmente revisaram isso na linha de limite lá, né? Exatamente. Então, o que significa que para todo y real, exceto para o zero aqui, né, vai ter um x que a nossa função vai ter uma resposta. Então, qualquer valor aqui, qualquer valor tirando o zero, né, você consegue ter como resposta dessa função. Pode jogar os números aqui e chegar, eu quero que dê o número 24, sei lá. Vai ter um x aqui que com certeza se eu colocar vai dar 24. Só fazer a continha que chega. Menos 24, mesma coisa. Dá para ter qualquer resposta. Menos o zero, porque o zero está lá no infinito. Ok? Só se o x fosse para infinito. Sendo assim, a gente pode afirmar que é sobrejetiva. Ok? Então, toda vez que a função, qualquer número que a gente colocar, vai ter resultado, significa que ela é sobrejetiva, é isso? Isso. Estou usando até tuas palavras, ó. Ah, tá. Beleza. Toda vez que qualquer número que a gente colocar vai ter resultado, exatamente. Foi isso que você falou. Então, poderia colocar para todo x diferente, para todo x diferente de zero, a função é sobrejetiva? é que a questão do zero aqui é porque ele está no infinito, então não tem problema, entendeu? Mas sim. Tá. É que, por exemplo, se essa função tivesse um 1 aqui somando, né, ela poderia ter qualquer valor menos 1. Entendeu? Tá. E assim vai. Então, se tu tá trabalhando com uma coisa que tu só não vai ter por causa do infinito, não tem problema, entendeu? Tá. É isso. Só quis dizer assim, exceto, ela é sobrejetiva menos se x for diferente de zero. Perfeito. Não, o x pode ser zero aqui, né? O que não pode ser zero nunca é f de x, né?
tu nunca vai ter Tá. a resposta zero aqui, né? Porque Tá para bom. isso tu teria que ter infinito aqui embaixo, e a gente não trabalha com infinito, né? A menos que a gente esteja falando de limite. Tá bom. Beleza. Então, sobre objetividade, você poder ter qualquer resposta possível. Muito bem. Menos aquelas que tu só tem no infinito. Portanto, a gente pode concluir que ela é sobrejetiva, ela é injetiva, então ela é bijetiva. Então, se ela é bijetiva, ela tem inversa. Como ela é sobrejetiva e injetiva ao mesmo tempo, ela é bijetiva, então, pela definição, ela assume inversa. Beleza. Deixa eu ver como é que ele escreveu isso aí. Agora, muito bem. Agora, o que ele quer fazer aqui? Ele quer mostrar isso, ainda não acabou a primeira. Ele quer mostrar isso. Opa, ele quer mostrar isso aqui, ó, que a inversa da função é o próprio x. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que achar a inversa. Vocês sabem achar a inversa de uma função? Troca o x pelo y. Mais ou menos. Você vai ter que isolar o x, né? Então, vamos reescrever isso aqui como y igual a 5 sobre x mais 5. Vamos tentar deixar o x sozinho. Então, nós vamos passar todo esse cara para o outro lado multiplicando cruzado, entendeu? Vai ficar x mais 5, que multiplica y igual a 5. 5 não saiu daqui. Então, o y vai passar para o outro lado. Vai ficar x mais 5 igual a 5 dividido por y. E eu passo agora esse 5 para o outro lado subtraindo. Pronto, essa é a inversa. Só que quando eu vou escrever a inversa, eu vou ter que fazer uma coisa que vai parecer meio estranha, que é o seguinte. Eu vou dizer que a inversa, esse é o símbolo de inverso menos 1 em cima, tá? É 5x menos 5, beleza? Essa é a inversa. Veja que eu simplesmente troquei a letra, assim, do nada, né? Mas é assim que funciona, tá bom? É meio chato isso, é meio confuso, né? Porque a gente sempre tem cuidado, né, para trocar as coisas do jeito certo, mas aqui é só trocar mesmo. Então essa é a função inversa. Tá, é assim que a gente responderia, né? Não, ainda não é o final. Por quê? Porque ele está querendo que você pegue a inversa. Se fosse para escrever, me diz a inversa. É isso, beleza. Você pode responder dessa forma. Tá. Agora, ele não quer só isso. Ele quer que você pegue a inversa e coloque essa função dentro dela. Ó, veja. É a tal da função composta, lembra? Ele está, em outras palavras, dizendo que a composta de uma função e sua inversa é sempre o x. Isso é um fato. Isso qualquer matemático sabe. Assim. Então, a gente só está provando isso. Eu que não sou matemático, sei também. Então, vai ficar f de menos 1 de f de x, é o que nós queremos encontrar, certo? Então, onde tem x na inversa, eu vou colocar f de x. Olha só como eu vou fazer passo a passo aqui. No lugar do x, eu vou escrever f de x, tá vendo? Pronto. Agora, quem que é f de x? F de x é aquela funçãozinha lá, né? Que a gente estava trabalhando. Então, substitui. Que é quem mesmo? É 5 sobre x mais 5. 5 sobre x mais 5. Agora vem uma pergunta de matemática básica. Vocês conseguem terminar essa conta? Conseguem, então, provar que o resultado dessa conta aqui no final vai ser simplesmente x? Eu não. Não? Sim. Ah, tá. Achei que você tivesse falando só a conta 5 sobre 5, x mais 5. Isso eu sei. Bem, se simplificar tudo isso, você chega em x. Ok? É o que está dizendo enunciado, é o que vai acontecer aqui. Então, vocês não saberiam fazer isso. Não, eu sei, isso aí eu sei. 5 sobre 1, aí divide 5 sobre x mais 5, aí multiplica assim, embaixo de cima, menos 5. Perfeito, aí isso dá mesmo. x. Exatamente. Corto Eu achei que tinha 5, que né? botar mais alguma coisa dentro daquele fx ou inverter Não, alguma acabou. outra coisa. Já coloquei, né? Foi o que eu mostrei aqui, tá vendo? Tá. Essa é a função. Coloquei f de x aqui. Então, agora eu estou substituindo f de x por quem ele é. F de E x é pronto, 5 tá sobre bom. x mais 5. Daí eu fiz toda essa simplification aqui. Cortou, matou, é nóis. Beleza? Chegou no que ele pedia. Certo? Tá, beleza. Essa foi a A. Vamos para a B. Aplicando o teorema... Calcule a derivada de f menos 1 empregando dois métodos. A derivada da inversa. Direto a partir de f menos 1 aplicando o teorema da função inversa. Muito bem, vamos fazer a A, então.
que é fácil, né? A A é muito fácil. A B que já é treta, já. A B não é nada simpático. O que é fazer isso aqui, meu? É fazer a regra do quociente, que nós havíamos pulado, mas vocês já sabem como fazer, né? Derivada da primeira vezes a segunda normal, aquela história, né? Ou melhor, derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido de baixo ao quadrado. Mas tem outro jeito aqui mais fácil ainda, mais simples de fazer numa situação bonitinha como essa. Sabendo a regra de potência. O x está embaixo, ele pode ir para cima, trocando o sinal. Ok? Regra de potência. Isso não é cálculo, tá? Isso não é cálculo. Isso é coisinha lá da escola. Quem está embaixo, eu mostrei para vocês lá em vermelho num determinado momento, né? Só que eu tirei a coisa que era negativo e passei para baixo positivo, certo? Aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando positivo na parte de baixo e jogando para cima negativo, porque eu acho mais simples fazer dessa forma. Ok? Então agora como é que vai sair a derivada disso aí? Nós queremos derivar isto. A gente quer a derivada dessa inversa, é o que pede o enunciado. Regra do tombo. Quem quer a derivada de menos 5? Zero. Então a derivada vai ser simplesmente menos 5x a menos 2. Tá bom? Se quiser deixar bonito aí, questão de estética é pessoal, né? Mas dá pra deixar assim, certo? Olha o de baixo ao quadrado que eu vivi falando, né? Tá aí. Foi só uma outra forma de fazer a regra do quociente, só que um pouquinho mais agilizada aqui, porque os números me permitiram, beleza? Sim. Derivado. A A tá feita. Agora a B não é muito fácil, não. Eu até acho que não vai caber nessa folha. Opa, não, tem que caber, né? Você é louco. Vamos ver aqui. Pô, a B é longa. Ver se eu consigo fazer a B. Bem, o teorema da função inversa, né? O que esse teorema da função inversa diz? O enunciado pede isso. Ele diz que se f é diferenciável e a sua derivada não é zero, então a derivada da função inversa vai ser o seguinte, olha só. O teorema é esse aqui, ó. Esse é o teorema, se liga. A equação do teorema é o seguinte. A derivada da função inversa é igual a 1 sobre a derivada da normal. Ok? A derivada da função inversa, em outras palavras, é 1 sobre a derivada da normal. Então, a gente vai ter que derivar a normal. Muito bem. Ok? Portanto, vamos derivar. Pelo que eu lembro, é isso. Faz um tempo que eu não uso esse teorema, mas pelo que eu lembro, é isso. Então, vamos. A derivada da normal a gente já fez, né? Vou pegar aqui. Sim. No começo eu fiz ela, né? Isso. Aqui está a derivada da normal. Aí. Muito bem. Agora, o que que acontece aqui? Né? A gente tem que pegar isso aqui e inverter, né? É isso. Vou pegar isso aqui e inverter. Só que se eu fizer isso, não vai ficar exatamente igual. Só um segundo. Só me dá um segundo. Tá bem. Eu te mandei a resolução ontem, deixa eu ver aqui. Eu te mandei o documento, deixa eu ver aqui. É a Depois eu resolução. vejo isso. A derivada da inversa. Bem, quem que É é a isso mesmo, derivada é da 1 inversa? sobre menos 5. Essa aqui é a inversa está aqui. Beleza. Menos 5 sobre x ao quadrado. Daí a gente pegou a derivada. Putz, mas não tá batendo aqui. Talvez eu tô pegando o teorema da forma errada, né? Talvez eu tô fazendo isso. Tem que fazer o inverso disso? Então, vamos lá. 1 sobre f'. Vou fazer aqui o inverso disso. Bem, vai simplesmente inverter as coisas de lugar, né? É porque eu acho que é f', parênteses, f menos 1 de x, parênteses, embaixo.
no Então eu peguei teorema. o teorema errado? Peguei errado o Eu teorema? tô vendo a resolução da questão que o monitor enviou ontem. Então, o teorema é f menos 1 vezes y, que é igual a 1 sobre f, Ah, linha, abre parênteses, f menos 1 então de me manda isso, me y, manda isso. O teorema dessa forma eu não sei. Aponta aí na conversa para eu ver certinho, tá bom? ok. E aí tem Essa a forma tá muito resolução de... confuso. Tá. eu também achei, tem a resolução da questão. Mas se É for porque o as certo, né? letras também... Não, é o Talvez eu mesmo tenha, teorema. aham, É o talvez eu mesmo tenha teorema, pegado sim. errado. É que ele escreveu de duas formas. Pode ser. F menos 1, é a derivada de f menos 1 de y, que é igual a 1 dividido pela derivada de f de x. É isso. É o mesmo teorema. Certo. Pô, é que eu não entendi por que que ele tá usando o Y ali no lugar de X. Só isso que eu não Ou eu... entendi. eu não sei, eu acho que isso Você foi copiou isso. certo. Eu acho que você Ah, copiou certo. esse esse y você não tinha colocado, não? Deixa eu te mandar aqui. Não. Ah, eu coloquei, mas eu não pensei que eu precisaria usar dessa forma. Eu te mandei aí. Ah, muito bem. É uma doideira. Vai vendo onde a gente se meteu. Não, mas é que faz tempo que eu não vejo isso, daí eu fiquei, me pegou meio no pulo. Mas não é difícil. Só seguir o que ele tá fazendo aqui. É, Ah, tá. É que ele argumenta aqui que como f de menos 1 é 5 sobre y menos 5, a derivada é aquilo. Beleza. É que esse teorema, né? A gente não tá tão acostumado a usar. É. Daí complica. Bem, eu não queria fazer assim meio nas coxas, mas eu pensei que era simplesmente inverter só, mas não tá batendo, né? De fato, não tá batendo. E não entendi por que que não é simplesmente inverter. Mas, ó, eu vou deixar isso aqui em stand-by, vou tentar escrever mais bonito e outra hora eu mando para vocês, tá bom? tá Mais bom. explicado. Eu quero ir para a A gente próxima. pode... vamos fazer dois. Vamos fazer Isso, dois. Uhum. Vou pegar aqui. tranquilo. Até Utilizando porque os essa ele teoremas... fez com a gente também ontem. Aham. E aí depois a gente só revisa a forma que você É. mandar para fixar, entendeu? E, na Só verdade, é entender só a colocar na fórmula. fórmula. É só colocar a fórmula, Na exatamente. O fórmula. problema é que essa fórmula tá meio confusa porque eu não tô entendendo Aham. exatamente o que ele tá chamando de Y ali, mas depois que eu entender Sim, já sim. era. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Depois, se você quiser até criar um grupo, nós três, né? Eu acho Porque melhor. para não ficar... Eu vou criar aqui. Senão fica... Manda um para um, manda Manda de para um outro. lado para o outro. Beleza. Utilizando os teoremas da derivação, calcule a derivada da seguinte função. Beleza, que tem que fazer derivada, né? Fazer Então, conta. daí, como vocês podem perceber, né, nós temos um ln, existem regras para ln, nós temos uma função que é uma divisão, regra do quociente, e aqui nós temos um elevado do elevado. Tem uma regra específica para isso também. Eu vou fazer primeiro aqui pela regra da cadeia. Então, eu vou separar em Professor, três funções. Oi, posso só diga. fazer uma observação? Desculpa interromper. Diga. O segundo teste eu fui muito mal, porque eu fiquei estudando derivada integral e esqueci de estudar as regras de ln e de exponencial, tá? Então, Entendi. eu não cheguei. Eu estou fazendo uma revisão no YouTube, mas eu ainda não cheguei. Então, eu estou... Por regras de ln exponencial, tu quer dizer as regras de derivada ou as regras da escola lá mesmo? O que fazer com eles, né? Quando aparece... E aí, por isso que eu tirei um e-mail no teste, porque eu sabia derivar e sabia integrar, coisa básica, né? O básico. Mas aí eu vi o ln e esse né? O e, aí eu travei, assim, eu não conseguia sair do lugar, entendeu? Aham. Bem, eu vou fazer aqui, relax. Vou falar das Tá regrinhas bem, que forem então vamos. necessárias. Só para fazer esse disclaimer, só porque a Anne está mais avançada nisso do que eu. Não, tô não, Perfeito. pode passar. Perfeito, vamos lá. Bem, o que está rolando aqui? De novo, regra da cadeia. De novo, a regra da cadeia. Então, eu olho para essa função e penso, pô, que droga, não sei derivar o ln de e na menos x mais 2 elevado a x, mas eu saberia derivar o ln de u. Está lá na tabela. Então, eu vou chamar de u quem está aqui dentro. E na menos x mais 2 elevado a x. E aí, nós temos um ponto interessante, né? Nós sabemos de cabeça derivar o e elevado a menos x
E o 2x, bem, se você tem a tabela de derivadas na ponta da língua, sim, você sabe. É. Então vamos olhar a tabela de derivadas, né? Vocês podem abrir ela aí, eu estou abrindo ela aqui também. A tabela de derivadas, ela tem lá a derivadinha do e e tem a derivadinha de números quaisquer. Vamos ver aqui. Eu vou até copiar e colar aqui. É o 4 e o 5 da tabela que eu enviei para vocês. Ó, o 5 é o do e, né? Só que eu quero que vocês reparem uma coisa, para vocês não perderem tempo na prova, né? O e na u, ele está citando, que é o próprio e na u, vezes a derivada do linha. E quem é o linha no contexto dessa tabela? Como diz ali na primeira linha da tabela, são funções deriváveis de x, ok? Então é alguma função que depende de x. No caso, para nós, quem que é o linha, quem é o uzinho aqui no contexto desse e na menos x? O uzinho, bem, é o menos x, certo? Concorda comigo? Porque é quem está em cima do e, ok? Ah, mas tu tá usando a mesma letra aqui. Pois é, peguei a mesma letra, mas é que eu uso U para tudo, né? A gente fica acostumado a usar U. Eu poderia ter chamado de qualquer outra letra, que é S, ok? Tanto faz, mas se eu chamar de S, eu vou errar depois, mas... Bem, então vou trocar por S mesmo e eu não vou errar no fim. Tá bom? Então, no nosso contexto aqui, essa função diferenciável em x, como diz a tabela, que a tabela chama de U, para nós é o menos x, tá bom? Então, vamos fazer a derivada aqui deste e na menos x. Então, desse nosso e na u, no caso. Então, é o próprio, ou seja, eu vou copiar aqui de novo o e na menos x, ok? Mas eu tenho a derivada do u', ou melhor, a derivada do u, que é o u'. Quem é a derivada do u? Ou seja, quem é a derivada de menos x? Menos 1, certo? Exato. Então, toda essa frescura para dizer para vocês, isso aqui que eu acabei de fazer foi uma regra da cadeia. Foi uma regra da cadeia rapidinha. Entendeu? Onde eu multipliquei uma função por outra, não é o que a gente faz na regra da cadeia, multiplicar? Estou multiplicando uma função por outra. Eu fiz a regra da cadeia apenas disso aqui, desse terminho U, né? Fiz rapidinho, para não ter que construir toda outra regra da cadeia para mostrar essa derivadinha besta aqui, beleza? Então é isso. Muito bem. Ótimo. Então agora nós não temos mais a nossa G de X, nós temos a nossa G de S. Opa, faltou uma coisa. O 2x. Exato. Que é o de cima ali, né? Então, quem que é, ó? Mesma coisa, a gente vai continuar copiando, olhando quem é quem no rolê. Quem é quem aqui, ó? O A é o 2, concorda comigo? Né? Porque não é A elevado a U, nós temos 2 elevado a X, então o A é o 2. Então vai ficar aqui, é que não vai ter espaço, né? Eu vou colocar na linha de baixo aqui a derivada. Não costumo fazer isso, mas não vai ter espaço. Tá. Então vai ficar, olha só, vamos repetir, né? 2 elevado a x, lembrando, nosso x aqui é o próprio, nosso u aqui, que ele está citando, é o próprio x, por comparação. Simplesmente comparando, certo? Nosso u é o x, nosso a é o 2. Então, se o u é o x, vamos continuando aqui, ln do 2 vezes a derivada do u. Quem é a derivada do x? Aqui, derivada do u. Quem é a derivada do x? É 1. Mas eu nem preciso pôr esse 1, sacou? Mas esse 1 é a derivadinha aqui. Pegaram a ideia? Recapitulando. Vamos recapitular. Estamos pegando só essa parte da função para fazer a derivada. Eu olhei para isso. Isso é meio que decorar, né? Essa tabela é meio decorar, né? Tem coisa que você tem que decorar, exatamente. As primeiras partes ali. Até para ficar rápido, né? Porque isso para mim é zero intuitivo, zero, assim. Sim. Mas é decorado mesmo, não tem o que fazer. Não é fazer intuitivo. muito, né? Treinar. Não é nem um pouco intuitivo mesmo. É decorar e já era. Daí o que acontece aqui? Recapitulando, nós estamos pegando só essa parte da função por enquanto. Eu olhei para ela e pensei, poxa, que droga, vou chamar de U, de S, vou chamar de S. Chamei de S. Daí eu fui derivar o primeiro E na menos X. Eu olho na tabela, vejo que tem a derivada do E na U, eu identifico que o U é menos X. Então, reescrevo aqui, E na U, ou seja, o próprio E na X, E na menos X. Vezes menos 1. Vezes o menos 1, que está aqui o sinalzinho, beleza? Muito bem. Agora, vamos para o 2x. O 2x é uma função elevada a um número, uma constante, elevado a uma função de x. Daí a derivada é ele mesmo, ln do a, aqui o ln do a, derivada do
da nossa funçãozinha u, que no nosso caso é o próprio x, que é a derivada de x, 1. Então tinha um aqui, eu apaguei, certo? Tudo bem? Revisado? Entendido? Sim. Ótimo. Então agora nós temos a próxima coisa que nós temos que fazer, né? Que uma de vocês esqueceu, que não é a mais a g de x, agora é a g de u. Então agora é o ln de u. E agora, se você olhar na tabela de novo, olhem lá na tabela, tem a derivada do ln, vocês vão ver que pô, de novo eu usando a letra u. Falei que eu ia usar várias vezes quando não era para S. usar. É. S. S. Então vai ficar ln, a derivada do ln do u, vocês podem ver lá, né? É 1 sobre u vezes a derivada de quem está dentro. Então, como nós estamos derivando em S o próprio S, aqui tem S, né? Não é um S ao quadrado, não é uma raiz de S, não é um menos S, como foi no caso do menos X, né? Isso vai dar simplesmente 1 sobre S, ok? Não precisa derivar nada, não vai ter derivada aqui se tiver o próprio 1 que a gente nem coloca. Vocês olharam lá na tabela a derivada 7? Deixa eu ver aqui. Tem que estar com a tabela aberta aí. A 7, tá. Aham. Tá vendo aí? Então, a 1 derivada da sobre... ln é 1 sobre A ln de U é 1 U. sobre U, exatamente. Se fosse ln Tá. de X, é 1 sobre X. Como é ln de S, é 1 1 sobre sobre X. S. Beleza? Ok. Isso. Uhum. Então, agora nós vamos voltando para a regra da cadeia. Vamos lembrar que a regra da cadeia é a multiplicação das derivadas. Então, vai ficar df ds vezes ds dx. Essas derivadas nós temos. Tá aqui. Eu chamei de G. Eu odeio essas letras, cara. A gente usa F para. Uhum. Mas vocês entenderam. Então a gente vai pegar aqui essa e vai pegar outra, viu? Ó, como a gente já decorou que tem que pegar as coisas e multiplicar, fica fácil entender, né? Isso. Derivada da regra da cadeia é isso. É pegar as derivadinhas feitas antes e multiplicá-las. Pronto. Uhum. O nosso S, a gente já conversou que é e na menos x mais 2 elevado a x. Então a derivada vai ficar e na menos x mais 2 elevado a x, que multiplica tudo aquilo ali, né? Então ficou feia a derivada mesmo, mas pelo menos foi derivado, né? Aham. Beleza. Então, Tá. primeira derivada foi. Ok? Então, basicamente, a regrinha do LN é só jogar para baixo. Só jogar para baixo, Só exatamente. jogar para baixo. Ah. Cuidado quando você tiver uma função, né? Quando você pegar uma linha aleatória para resolver aí. Você tiver uma função que é, por exemplo, um s ao quadrado, né? Uhum. Daí você vai ter que derivar isso em cima, né? Por isso que aparece aquele u' lá na regra 7, né? Aquele u' multiplicando. Né? Uhum. Então você teria que derivar o s ao quadrado, porque é 2s, o 2s ficaria em cima, né? Isso aí. Beleza. Então são várias situações. A gente aprende situações fazendo exemplos, né? Que eu estou resolvendo para vocês um exemplo. Daí, bem, a primeira derivada foi. Agora, pô, essa segunda derivada vocês conseguem fazer já, né? Regra do quociente é isso aqui, é bem de boa. A Beleza? gente vai chamar de. A regra do quociente é aquela derivada do de Não, cima. eu sei, mas é que a gente chamou a primeira de G de X. Essa a Ah, é gente vai verdade, vamos chamar chamar de H. H. H, É. exatamente. H. Então tá bom. Bem, por favor, tentem fazer essa aí enquanto eu vou dando uma olhada na outra, tá? Você ficou com isso na cabeça, né? É. Putz, cara, que desgraça aquela funcionalidade. Matemático é assim. Oh, meu É, Deus, obsessivo. obsessivo compulsivo mesmo. Mas assim, eu vou falar, eu já fui mais, né? Mas é que agora vocês são minhas clientes, né? Eu quero fazer um bom serviço, entendeu? Ah, muito obrigada. Aí fica uma treta assim, sair. Apesar de eu ter feito 99% das coisas, né? Aquela lá me pegou de jeito. Mas é porque faz tempo que eu não vejo aqui. Ai, ai. Bem, veja, se faz tempo que eu não vejo aquilo, imagina vocês na formação de vocês, né? Eu Não acho vão que eu usar nunca para vi na nada. minha vida isso, eu vou ser muito sincera. Não vão usar Eu para acho que nada. na minha faculdade eu não estudei isso, não. Não me lembro. Todos os 50 livros de economia que eu li não tinha uma derivada também. É. Não, derivada eu estudei, mas essa do teorema da inversa, eu não lembro de ter estudado isso, não. Bem inútil, né? Se a gente até já resolveu a derivada tão facilmente antes. É.
Ai, senhor. Nossa, me deu um branco. Derivada de 2x. 2. 2, né? Vai na foto? Pode ser, pode ser. Eu tô só na dúvida desse x elevado a x ao quadrado. Não, mas não é para derivar isso ainda. Ah, tá bom. É só esse carinha aqui, certo? Tá. Beleza, vou te mandar aí O também. x elevado a x ao quadrado eu faço, não é tão fácil assim. Tá. Pode enviar no grupo, tá? Ixi, Uhum. errei, Tudo bem, então. tudo bem. Tudo bem. Errei. Derivada da... Opa. Derivada... Não. Tem um erro, tem um pequeno erro. Deixa eu colocar aqui. Bem, a regra você meio que entendeu a lógica, né? Você fez as derivadinhas. Opa. A derivada de e na menos x não é menos e na menos 2x. Não sei de onde você tirou isso. Mas acabamos de fazer a derivada de e na menos x aqui, né? Eu esqueci. A derivada de e na menos x, ó, Ah, tá. foi aqui, né? Que Certo? tragédia. Foi esse primeiro cara aqui, certo? Ó, Isso. esse cara aqui é simplesmente menos e na menos x. Então Tá. você já cometeu este pequeno erro aí, tá bom? Tá bom. Então, pay attention. Agora, bem, estava revendo lá seu erro, né? Vamos ver. Tinha outra coisa que me chamou a atenção. Beleza, essa derivada tá certo. Só que você não seguiu aquela coisa que eu falei, foi a única coisa que eu falei, que vocês tinham que tomar cuidado na regra do quociente, que é, pô, tem bastante coisa errada aqui, que é o seguinte, é a derivada, veja, é a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, né? E você não colocou menos a derivada do de baixo, você deixou o de baixo normal aqui, tá vendo? Do lado do bem. menos. Aham, Você tá errado. faltou pegar a regra certa ali, talvez você inverteu as coisas, né? Talvez não, com certeza. E daí era para dividir pelo de baixo ao quadrado, você colocou de cima ao quadrado, tá vendo? Então você trocou mesmo as Tá. coisas, né? Não sei se pelas letras que você usou e tal, mas Foi, cuidado. eu troquei tudo. Mas deu pra entender que você sabe como é que funciona a regra. Beleza. Então, a Senhor. Anne mandou. Vamos ver aqui. Vamos ver se a FG. Anne pegou bem. FG. Certo. A Anne acertou. Muito bem. Beleza, então essa aqui é Eu a posso derivada. tentar no teste também. Ajuda, né? Ajuda você tá no Ai, Deus. teste. A derivada tá aí. Você fez a derivada para nós. Muito bem. Então, vou deixar aqui em standby. E agora, parta a última lá, que eu vou chamar de... Chamei de GH. E agora eu vou chamar de P. De que? B? P de pato. Ah, tá. X elevado a x elevado ao quadrado. Bem, tem duas formas de fazer essa conta. Uma é sabendo a tabela. Né, ó, veja a tabela aqui. Na tabela, nós temos uma função muito interessante, que é a oitava. É uma função elevada a outra, tá vendo? Como o enunciado cita, né? São funções dependentes de x, que é o nosso caso. É uma função O elevado a dependente. V, né? O U é uma função que depende de x, porque no nosso caso é o x, e o V é uma função que depende de x, no nosso caso é o x ao quadrado. Ok? Então é essa regra que nós temos que utilizar. Então a coisa é, se vocês conseguem decorar isso aqui, maravilha. Se não consegue, aí o problema é um pouco mais embaixo. Aí é triste. Mas vocês me falaram que vocês podem usar. Como é que fala quando. Formulário. Não é bem isso que eu queria. Não estou lembrando a palavra aqui, que desgraça. Pode ter consulta.
Consulta, essa palavra maravilhosa. Na verdade, a gente não pode. Lá, quando a gente vai presencial, não pode. Mas aí, em casa, a gente acaba usando, assim. Tem como ela saber, né? Se a gente tá usando, se a gente não... Daí por isso que ela avacalha com vocês, né? Você é louco. Pô, então Será todo que mundo eles faz estão corrigindo mais pesado que online? Eu não sei. Talvez. Pode Todo ser. mundo vai fazer online, então, né? A gente nunca foi de sábado, Anne. Foi uma vez. Uma vez. Que não tinha prova. Não tinha prova. Maravilha. Nada como um EADzinho. Aqui vai ficar o nosso... Nós identificamos o V como x ao quadrado, então vem x... Ó, já tô colocando na fórmula, sacou? No P'. Eu tô colocando na fórmula, o V é o x ao quadrado, aí vai ficar x elevado a V menos 1, ou seja, x ao quadrado menos 1, vezes a derivada do V, né? Vezes a derivada do U. Nosso U é x. Quem que é a derivada do x? 1, certo? Vezes 1. Porque a derivada do U, sendo U o x, derivada do x, que é 1. Muito bem. Agora mais o V, ou seja, o próprio aqui, né? X elevado a x ao quadrado, ln do U, ou seja, ln dx, vezes a derivada do V. Bem, o nosso V é o x ao quadrado, então a derivada é 2x. Pronto, tá aí. Feito. Nossa, é tudo isso? Caramba. Pra decorar, né, é brabo. Foi o que eu falei. Pra que dar uma questão dessa, gente? E eu não lembro dela ensinar isso aí, hein? Não. Ela não ensinou isso. E nem o Gil passou por isso na monitoria. Não. Pra que dar isso, gente? Fala sério. E eu vou falar, essa aqui... eu fico já estressada já. já. É a forma fácil. Tem uma outra forma de fazer que é mais difícil. Mas, em compensação, você não precisa decorar nada, né? A princípio. Tenha dó, que isso. Bem, então tá, ó, eu não vou fazer a forma fácil, agora vocês somariam tudo e pá. Agora eu vou ver se eu consigo fazer a última ali nesses breves minutos faltantes. Deixa eu pôr aqui, é uma integralzinha. É integral por partes, né? Na verdade é integral, só tem que separar. Integral por partes é isso, né? É fazer integral separando. A primeira aqui, sim, integral por partes. Agora essa segunda aqui eu tenho que ver como é que faz. Mas eu acho que eu sei fazer. Bem, integração por partes. Vocês já ouviram falar o que é, como funciona? Já. A gente viu, tem a formulinha aqui. É sempre importante. Relembrar é viver. Tá bom, então eu vou fazer a primeira. Porque pelo menos eu vou sair da aula sabendo que vocês entenderam o que eu falei, porque a segunda pode ser meio treta. Então, o negócio é o seguinte, a regra é o seguinte, você vai identificar um U e um DV, ok? Isso aqui vai ser igual a UV menos a integral, essa é a fórmula, né? Menos a integral de V du. Agora, você, de novo, nesse meu estilo de fazer cálculo aqui, vai fazer a coisa em pecinhas, né? Quem que é o U, quem que é o DV. É isso que você tem que identificar agora. Só que aí tem um esquema, né? Você tem que olhar... veja, como é que eu posso dizer isso aqui para deixar claro para vocês? Você já tem que ter o pensamento a médio prazo. Vocês vão olhar para essa função e vão pensar, poxa, se eu chamar determinada coisa de U, a outra coisa... Vai ter que ser a derivada, né? E aquilo que eu chamar de U, vai ter que simplificar quando acontecer essa minha outra integral aqui, tá vendo? Então, quando eu olho para isso aqui, eu penso, pô, se eu derivar isso aqui, dane-se, né? Vai voltar a ser na menos x. Então não vai mudar nada. Agora, se eu derivar esse cara aqui, se eu derivar só o x, já facilita, porque vai virar uma constante. Então já facilita, já não vai ter o x lá na outra integralzinha. Sacou? Então por isso que a gente vai chamar de o x. E a derivada do u é du dx, né? É 1, certo? Mas sempre temos que derivar, certo? Só que daí o que eu faço? Eu passo o dx multiplicando para o outro lado. Beleza? Era du dx, o dx que estava embaixo dividindo foi para o outro lado multiplicando, certo? Tá bom. Show de bola. Portanto, agora vamos ver quem é o dv. Ó, de novo, nosso amigo e na menos x, já apareceu outras vezes hoje, né? E na menos x dx. Eu estou fazendo só essa integral aqui por enquanto. Integral da soma é a soma das integrais, né? Então, estou fazendo só esse cara por enquanto. Quem que é a integral de e na menos x dx? Menos dx a menos x. Olha só, vocês caíram no meu bait. Porque a gente fez a derivada.
Aqui eu tive que integrar, né? Só que o que que acontece? A integral e a derivada do e na x é o próprio e na x, né? Então, como é o e na menos aqui, vai ficar a mesma coisa. Realmente vai aparecer só o menos na frente, como se fosse a derivada. Igualzinho como se fosse a derivada, sacou? Então, eu fiquei falando ali para ver se vocês caíram, mas o que a gente estava fazendo era derivar, não integrar. Aqui eu fiz uma integral, ó. Sacou? Então, cuidado para não confundir na hora da prova. Então, sempre o U vai ser derivada e o dv sempre integral. Nas letras que eu uso, sim. Tá. Se esse teu professor usar outras, beleza. Então, agora quem que é o nosso... Ó, veja, só tô colocando as pecinhas no quebra-cabeça, né? O V, o V. Menos a integral do V, du, e o du é o próprio dx. Maravilha, porque apareceu de novo, pela trocentésima vez hoje, a integral do e na menos x. Não, mentira, tinha aparecido a derivada. Vocês não vão cair nesse bait de novo. Mas a gente já viu que a integral do e na menos x é menos e na menos x. Isso. Certo? Isso. E aí, faltaria alguma coisa para essa integral estar pronta ou já está pronta? A minha já tá pronta. Mas a gente Acabou não de perder coloca 5 décimos. constante? Isso, Ah, o exatamente. mais C. Exatamente, faltou mais C. Então, eu vou colocar o mais C aqui só para dizer que eu fiz a primeira integral. Agora vamos fazer a segunda. Agora, bem, agora eu não posso garantir que eu vou conseguir, assim, mas eu acho que eu sei o que que faz aqui para fazer isso aqui. Também por partes. Também por partes. Quem vai ser as partes aqui, né? Nossa, eu já fico apavorada com esse LN já. Tenha medo. Mas eu acho que dá para simplificar alguma coisa aqui, ó. Antes. Por exemplo, você pode, por exemplo, falar que 9x ao quadrado... Você vai manter o 9x ao quadrado, mas a questão é o x ao cubo aqui, ó. X ao cubo mais x, esse cara que está embaixo dividindo, certo? Você pode dizer que isso aqui é x. Será que esse é o jeito? Se realmente simplifica, não sei se facilita. Anyway, vamos lá. Deixa de frescura. Não, nada de olhar aí. É ruim ver spoiler de que o professor fez, senão tu vai viciado pra conta, entendeu? Tá bom. Beleza. Então, olha o que eu fiz aqui, tá vendo? Eu isolei o x, perceberam? Eu peguei esse cara e passei o x em evidência pra fora, beleza? Ah, tá. Agora, por que eu fiz isso? Porque na parte de cima ali do 9x ao quadrado mais 3, eu vou deixar aqui em evidência o 3. Olha só o que aparece. 3x, putz, parece 3x ao quadrado mais 1. Queria que aparecesse só x ao quadrado mais 1. Só que eu posso fazer um 3. Não, se eu fizer um 3 aparecer embaixo, vai dar pau. Ah, meu Deus do céu. Tá quase tão bonitinho, tá quase tão igual se não fosse esse 3 aqui, ó. Porque aqui não tem, né? Daí sairia na hora essa integral, sairia assim, imediatamente. O problema é que não apareceu a mesma coisa para a gente poder cortar, né? Em cima apareceu, veja, 9x ao quadrado mais 1, e embaixo apareceu 3x ao quadrado mais 1. Era para ter aparecido outra coisa ali em cima. Mas dá para sair desse jeito também, dá para ser desse jeito também, só vai ser um pouco mais trabalhoso. Não trabalhoso, vai dar na mesma. Esse trabalho aqui é tudo igual. Vai dar tudo a mesma porcaria. Trabalho por trabalho. Trabalho por trabalho, exatamente. Vai dar na mesma. Então, ó, eu vou escrever aqui, pra gente ficar vendo ali o que tá rolando, né? Em loco, vai ficar 3x ao quadrado mais 1 dividido pelo ln de x ao cubo mais x. É que também me deram 2 minutos para resolver uma integral feia dessa. Mas sai. X ao quadrado mais 1 dx. E daí, olha só que interessante. Olha o que eu vou fazer, se liga. Eu vou subtrair 2x ao quadrado e somar 2x ao quadrado. Parece coisa de maluco, né? Só que se eu subtraio 2x ao quadrado, eu consigo fazer o seguinte, olha só. Eu vou juntar daí esse cara com esse. Isso aí o monitor não viu que dá para fazer. Vai ficar x ao quadrado mais 1. Porque esses verdes viraram esse x ao quadrado aqui. Tá. Ok? Ela faz isso às vezes. Ah, então. Pensei que vocês iam achar muito legal.
Uhum. Que droga. Daí o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa integral em duas. Eu vou deixar uma só com esse x ao quadrado mais 1 para cortar o carinha ali de baixo. Uhum. E né, vai cortar bonitinho, topzera. E vai ficar outra só com... Não, eu já vou até cortar o Frambles aqui. Daí vai ficar outra ali só com... Esse 3 também vocês se viram depois fazendo. Daí vai ficar só outra com o 2 vem pra cá, x ao quadrado é x, por ln, de novo, x ao cubo. Desculpa a letra, tá? Mas é só para eu conseguir pelo menos escrever as coisas aqui antes de finalizar a aula. Tá bom. Daí, olha só, também rola uma simplificaçãozinha que dá para ajudar aqui na conta. Que é essa simplificaçãozinha aqui, ó. Esse corta com esse, certo? Uhum. Isso. Daí vocês vão ter duas integrais bem mais palatáveis de resolver aqui, né? Uhum. A integral de dx, que eu vou dizer como é que faz, tá? Aqui vocês vão ter que dizer que o U aqui é o ln, exatamente. Vocês vão fazer isso. E daí na outra, deixa eu escrever aqui para não falar besteira. De novo aqui vocês vão ter que dizer que ele é o ln, beleza? E tudo com o 3 na frente e o 2 na frente, né? Exatamente. Tá. Então tá bom. Perceba que... Constante. Exato. Bem, é como eu consegui ajudar vocês hoje, tá bom? Acho que foi uma aula extremamente produtiva. Revemos coisas, fizemos o teste praticamente inteiro aqui. E foi muito bem difícil, legal. esse teste é muito difícil. Realmente. Eu achei ele bem difícil. Para 1 hora, né? Dá para fazer as contas, mas para 1 hora. Para 1 difícil. hora, né? Fica muito corrido e a gente fica mais nervoso ainda, porque tem que fazer rápido, né? Bem, eu vou dar uma dica para vocês, pelo menos para não perder tempo com continhas. Esse site aqui, ó, Wolfram, vou mandar o link para vocês. Ele resolve as contas aqui, por exemplo. Eu estava vendo métodos de fazer esse x ao quadrado aí, né? Mas eu acabei usando a tabela mesmo. Então é um site muito bom para fazer conta, pode ajudar vocês na hora da prova, beleza? Ai, ótimo. Então, aproveitar tá bom, enquanto a gente tem consulta. Exato. O prazer foi meu conhecer vocês, espero ter ajudado de alguma forma, tá bom? Muito obrigada, Isidoro. certeza. Que bom. Bom Logo final de Obrigada. semana. Para vocês também. E logo que o Obrigadão, vídeo viu? estiver pronto, eu vou